título dessa breve reflexão é o título da cantata Deus Conosco. E hoje nós vamos refletir um pouquinho em Mateus 28. É muito interessante que quando nós falamos de Mateus 28, a primeira coisa que vem na cabeça de praticamente todo crente é a grande comissão. Sim, é verdade. É lá que está contido o texto da grande comissão. Mas tem um texto antes que sem ele não há grande comissão. É o texto que anuncia a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero te convidar a abrir e ler comigo Mateus 28, do 1 até o 10, estará também sendo projetado. Vou ler na NVT, que diz assim: Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde estava seu corpo. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Amém. Queridos, hoje é Páscoa. E nós vivemos ao longo desses dias uma jornada que acompanhou Jesus, contendo a sua paixão, seu grande sofrimento, a agonia que ele teve no Getsêmani e todo o castigo que ele teve na mão de homens impiedosos, cruéis, que o castigaram, que judiaram do nosso Senhor. E sendo Páscoa, essa é uma data onde as nossas vozes se unem ao coro de milhões de discípulos ao redor do mundo para celebrar o fato que sustenta a nossa fé. E que fato é esse? Jesus Cristo vive. Esse é o fato que sustenta a nossa fé. Jesus Cristo vive. Para nós, queridos, a Páscoa não é apenas uma tradição no calendário litúrgico. E não deve ser. Se a gente seguir a Páscoa apenas como uma tradição no calendário litúrgico, talvez a gente vai viver uma Páscoa vazia de significado. Não. Mas ela é a afirmação do senhorio absoluto de Jesus Cristo sobre a vida e sobre a morte. Jesus Cristo reina sobre a vida e sobre a morte. E se na sexta-feira da paixão de Cristo, o véu se rasgou de cima a baixo, abrindo o caminho para Deus, no domingo da ressurreição, a morte foi tragada pela vitória. O túmulo vazio é o anúncio da ressurreição de Jesus Cristo. O anjo, que ele teve uma entrada bem notável no enredo bíblico, né? Não sei se vocês se pegaram nos detalhes enquanto a gente estava fazendo a leitura, mas é uma entrada bem notável desse anjo aqui, nesse texto bíblico. E ele também apresentava características bem marcantes. Diz o texto: de repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago,
Suas roupas eram brancas como a neve. E em consequência desse fato, o que aconteceu? Porque tinham soldados lá. Lembram dos soldados? Tinham soldados ali guardando o túmulo do Senhor. O texto vai dizer que quando os guardas viram o anjo, eles tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. E isso que aconteceu. Então, as mulheres encontram esse anjo que está lá sentado, fazendo uma pose sobre a pedra que ele rolou. E esse anjo diz para elas: não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. E nós sabemos que elas estavam indo lá para poder cuidar do corpo, para poder cuidar do cadáver. Mas o anjo diz: não, ele ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. E aqui tem um detalhe muito interessante que eu chamo a atenção dos irmãos. O Senhor, ele havia falado que isso aconteceria. E não foi nenhuma nem duas vezes. Em muitos momentos, quando acontecia um milagre, algo notável, o Senhor Jesus, ele dizia para eles: não falem nada para ninguém, porque ainda não é chegada a hora. Mas ele tinha dito com todas as letras que isso aconteceria. E com o anjo, ele traz à tona esse reforço. Lembra lá do que ele disse para vocês? Queridos, assim é conosco. As Escrituras Sagradas também têm nos dito muitas coisas sobre a vida, sobre a fé, sobre o nosso Senhor Jesus, sobre tudo que nós passamos. E a questão é: temos guardado as palavras de Jesus com fé? Porque pode ser que fiquemos surpresos com os discípulos, dizendo: vocês estavam com o mestre, ele falou para vocês, vocês queriam que eles fizessem mais o quê? Que ele desenhasse? E olha que ele desenhou também. Com tanto detalhe, ele desenhou também. Mas acontece que é assim também com a gente. Nós temos ouvido a palavra, domingo após domingo, quando nós estamos reunidos como comunidade cristã, nas quintas-feiras, nos nossos devocionais, nas músicas que nós escutamos, nós temos ouvido a palavra. E a questão é: nós temos guardado com fé a palavra de Jesus? Mas, queridos, falando de ressurreição, tem uma pergunta que ecoe sobre essa, nós vamos nos deter para poder discorrer nessa mensagem. O que a ressurreição de Jesus Cristo nos ensina hoje? E para responder essa pergunta, eu dividi em 3 pontos, extraídos do texto e do fato em si. O primeiro ponto, que eu chamo a atenção, é que nos ensina a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Deus cumpre o que promete. Sim, eu e você pisamos na bola nas nossas palavras, naquilo que nós firmamos como compromisso. Eu e você falhamos. Deus não falha. Deus cumpre o que promete. Ele não mente. Ele não mente. E a ressurreição, ela confirma cada palavra de Jesus. Nós podemos, queridos, confiar nossas vidas, famílias e futuro naquele que venceu o último inimigo. Nós podemos confiar, porque Ele sim é um homem de palavra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que nunca mente. Ele é aquele que está conosco para todo e sempre. O Projeto Sola, ele tem uma música chamada Ressurreição, e eles cantam o seguinte: a morte não o segurou, a eternidade agora toca aqui, luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Atos 2:24 diz algo quase idêntico, do seguinte jeito: mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio.
A morte não conseguiu segurar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas, queridos, falando sobre fidelidade, falando sobre vazio, quando nós perdemos alguma coisa, e aí a gente passa a encontrar, né? Os homens perdem com mais facilidade. Tem as suas exceções, tem mulheres também, eu tenho uma lá em casa que perde tudo também, né? Mas perde. Mas, fato é que as mulheres encontram as coisas também primeiro do que os homens. Às vezes está na cara do homem, o homem não está encontrando, né? E quando nós perdemos algo e a gente procura e não encontrando, o que fica é o vazio como sinal de ausência. Mas com Cristo não é assim que acontece. Não. Quando as Marias, elas chegam ao túmulo e elas se deparam com um anjo, e aí se deparam com o vazio do túmulo. O vazio ali naquele caso é um sinal de um novo tipo de presença, não é um tipo de ausência, é um novo tipo de presença. Ele não estava mais no sepulcro porque a morte não o segurou. E esse vazio, ele não deveria ser razão de desespero para eles, não. Uma vez que ele disse que não estaria mais restrito a um lugar físico. E assim sendo, o que os olhos não veem, a fé valida. Jesus conosco está, mesmo eu e você não enxergando. Jesus conosco está. Ele não estava mais onde o colocaram, porque seria inaugurado um novo tempo, onde pela ação do Espírito Santo de Deus, ele estaria com os seus, presente em seus corações. O Senhor disse para eles outrora o seguinte, João 14, versículo 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pôde receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. 3 destaques para essa fala de Jesus que merece a nossa atenção. A. Se referindo ao Consolador, no original é Paracletos no grego, ou na versão que nós lemos como encorajador, aparece ante uma palavra que merece a nossa atenção, que é outro consolador, ou outro encorajador. Essa palavra no original é allos no grego, e isso significa outro do mesmo tipo, da mesma natureza, ou da mesma essência. E isso merece a nossa atenção. Ele não estava falando, eu estou indo lá, mas eu vou mandar aí para vocês um quebra-galho. Vai ficar o André aí no lugar de vocês, no meu lugar? Aí ele vai ajudar vocês aí, não vai ser como eu. Não é isso que o texto está dizendo. Quando ele diz que vai mandar outro consolador, ele está dizendo que vai mandar outro da mesma essência, da mesma natureza. Outro que assim como ele é Deus, ou seja, é uma prova que na Trindade todos são iguais em essência e natureza, mas diferentes em funções. E é isso que o texto está nos dizendo. Segundo fato que esse texto nos ensina, eu chamo a atenção, é que Jesus diz que esse é o Espírito da verdade. E no mesmo capítulo, versículos antes, mesmo capítulo não, em João 14, né? Alguns capítulos antes, ele havia dito o seguinte, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele diz que é o Espírito da verdade, trazendo novamente uma unidade. E o terceiro e último ponto que eu chamo a atenção sobre esse texto é que Jesus, ele diz que o mundo não o conhece,
Mas ele diz assim: mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. E queridos, aqui ele está sustentando claramente a Trindade. Quem que habitava com eles naquele momento? Jesus. E aí ele vai dizer: mas ele estará em vocês. E aqui, queridos, Cristo sustentando a Trindade, nós podemos entender um pouquinho daquele texto, onde os discípulos dizem assim para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz assim: quem me vê, vê ao Pai. A unidade da Trindade. E assim o Espírito Santo habitando na vida do crente em Cristo Jesus é a presença do Deus eterno que estará conosco para todo e sempre. Ele nunca se ausentou. Ele está conosco para todo e sempre. O segundo ponto do que a ressurreição nos ensina, eu chamo de uma nova identidade. Porque, queridos, em Cristo nós não somos mais escravos do pecado. E glória a Deus por isso. Nós não somos mais escravos do pecado. A ressurreição nos garante que o mesmo poder, preste atenção nisso, o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos habita em nós, capacitando-nos a viver uma vida santa e frutífera. Olha o que diz Romanos 8, 11. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Eu e você temos o Espírito que nos ajuda a derrotar o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, nós continuamos errando, sim, mas errar para nós, pecar para nós é errar o alvo. Nós não somos mais escravos do pecado, nós precisamos ter uma busca pela santificação. Nós continuamos errando e, sim, Deus já nos transformou em muita coisa, e nós podemos dizer que graças a Deus que nós já não somos quem nós éramos, mas a obra não está completa, e aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. Ele está trabalhando. Coopere com a graça de Deus. O John Piper, ele disse o seguinte: o que Cristo garantiu para nós na cruz não é apenas o perdão dos pecados, mas o poder de Deus para quebrar a escravidão do pecado. E além disso, a palavra nos ensina que em Jesus nós vivenciamos um novo nascimento. E se nascemos de novo, nós não podemos viver um caminho de morte. Nós temos novos valores, princípios e conduta a serem inspirados por Cristo e norteados pela palavra de Deus. 2 Coríntios 5,17 nos diz que, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. Um pouquinho diferente, né? NVT, né? Um pouquinho diferente. E assim sendo, nós precisamos viver em novidade de vida. Nós não podemos nos conformar com o modo antigo de viver. Não podemos. Eu gosto muito de uma frase do Martinho Lutero, que ele diz assim, que todos os dias, ao lavar o rosto pela manhã, ele lembra do batismo dele e o Senhor a que ele serve. E nós precisamos fazer isso. Logo pela manhã, a gente lembrar para quem que a gente levanta, para quem que a gente faz o que a gente faz e quem que a gente serve. E então viver uma vida dedicada, inspirada por Deus.
Nós precisamos. Queridos, o pecado para o crente em Cristo Jesus, ele não é mais a rota, ele é errar o alvo. Nós erramos e erraremos, mas esse não pode mais ser o nosso anseio. Ah, eu sou assim mesmo, a síndrome de Maria Gabriela. Não, eu sou mesmo ansioso, impulsivo, eu sou nervoso. Quando age assim comigo, essa já é a minha resposta. Não é mais, querido. Você não é mais escravo do pecado, você tem que ser escravo por amor de Cristo Jesus. Ele muda a vida, Ele transforma histórias. Ele está querendo transformar a sua vida. É necessário, assim como o apóstolo Paulo, dizer e viver: quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Ou, para os mais tradicionais, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, não é o camarada fazer o mal e até vibrar, pum, deu certo. Não, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Nós precisamos nos portar de acordo com a nossa nova identidade em Cristo Jesus. E o terceiro e último ponto, eu chamo de a urgência da missão. A ressurreição nos ensina isso. O encontro com o ressuscitado sempre gera um envio. Assim como as mulheres, quando elas se deparam com essa missão, o que acontece ali? O anjo enviou, Jesus parou elas adoraram, também enviou elas para poder correr e contar para os discípulos. E aí depois os discípulos se deparando com essa mensagem, se deparando com a grande comissão, se deparando e até tocando lá nas feridas de Jesus, o que eles fazem? Eles vão até os confins da terra para poder expandir e anunciar essa mensagem. Queridos, a Páscoa nos impulsiona a evangelização e assim deve ser. Um Cristo vivo exige uma igreja viva, engajada e envolvida com a sua missão. Nós precisamos participar daquilo que Deus está fazendo mundo afora. Nós precisamos participar disso. É tendo esse impacto da ressurreição que aí então nós nos lançamos para a grande comissão. Não adianta a gente não ter o impacto da ressurreição e aí a gente vai lá para poder querer ensinar para a pessoa e falar de uma missão que nem a gente acredita. Não, primeiro a gente tem que ter esse impacto da ressurreição. Aí se a gente tem esse impacto da ressurreição, a gente fala de boca cheia. O nosso olho até brilha para a gente poder falar dessa verdade. Por quê? Porque essa verdade me transformou. Essa verdade ela me alcançou, ela quebrantou meu coração. Aí sim, eu estou falando de algo que eu vivo. Algo que eu experimentei, algo que entrou pelas minhas entranhas, algo que está pulsando dentro de mim. Nós precisamos viver assim. Sem essa mensagem, se nós não formos abalados por essa verdade, aí então, queridos, a nossa missão, ela será sempre com um sentimento de culpa e por desencargo de consciência. A gente vai ter que sempre ficar colocando na agenda para a gente poder ir com a igreja para evangelização. E aí quando a gente põe no calendário da igreja para poder promover uma evangelização, aparece 3, 4 gatos pingados. Aí a gente vai lá querer fazer alguma ação, mas não tem movimento nenhum. Queridos, evangelização na vida do crente em Cristo Jesus, ele não tem dia e horário para acontecer, ele tem que acontecer o tempo todo. A gente convive com pessoas trabalhando, a gente convive com pessoas estudando, a gente convive com pessoas muitas vezes até mesmo dentro do transporte público, e as pessoas estão precisando ouvir essa mensagem, e nós precisamos compartilhar esse Deus que tem transformado as nossas vidas. A gente precisa anunciar para as pessoas que há esperança em Cristo Jesus. Nós precisamos.
Mas com essa verdade, tendo impactado as nossas vidas, aí sim a gente pode ir lá para o texto da grande comissão. Mateus 28, 18 ao 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, a ressurreição de Jesus anuncia a urgência do testemunho. As pessoas precisam saber das boas novas de Jesus. Nós precisamos falar a tempo e fora de tempo sobre a palavra que nos salvou. Nós precisamos anunciar a boa notícia dos céus, que o Filho de Deus encarnou, viveu e morreu para nos salvar. É isso que o texto de Filipenses, aquele cântico de Jesus, nos ensina de forma bela e maravilhosa, que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e até a morte em obediência. E diz que, por conta disso, um dia diante dele, de todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Ele está contando comigo e com você para essa missão. E isso que é a Páscoa. Que graça tem a gente saber de uma ressurreição se a gente não conta para todo mundo? Se a gente ainda está entrando no mundo de comércio e ficando até triste porque a gente não comprou um ovinho de Páscoa ou um chocolatinho, pode comer que não é pecado não. Mas essa não é a mensagem da Páscoa. A mensagem da Páscoa é que Jesus Cristo, Ele morreu para nos salvar. E Ele ressuscitou e vivo está. Essa é a mensagem da Páscoa. E nós precisamos ensinar as pessoas não somente essa verdade, mas o texto da grande comissão nos diz também que nós devemos ensiná-las a obedecer tudo o que Ele tem nos ordenado. Queridos, tem muita gente caminhando para o inferno a passos largos. E nós não podemos ter os lábios cerrados para apresentar um Deus que está vivo e que está com os seus. Pessoas vivem sem esperança. O mundo é depressivo, egoísta, individualista, orgulhoso e pecador. Mas nós não podemos nos dar por satisfeito com as nossas conclusões de justiça, onde nós dizemos muitas vezes qual que é o lugar de cada pessoa. Às vezes a gente vive assim: ah lá, não fez isso? Não, tem que morrer mesmo. Não, aquele lá fez aquilo, tem que estar preso mesmo. Ah, esse aí, não, está colhendo que... Queridos, não é assim. Se a gente fosse colher o que a gente semeou, a gente estaria perdido. Não é a sua justiça que te trouxe salvação, mas é a justiça de Cristo. Eu e você não somos em nada melhor do que as pessoas aí fora. A diferença é que nós nos abrimos para a graça de Deus. E se essas pessoas se abrirem também para a graça de Deus, se nós formos e anunciarmos esse Deus que ama, que tem misericórdia, que perdoa, que transforma, amanhã nós vamos poder saudá-los com graça e paz também. Nós vamos poder, queridos. Jesus é a resposta para todo e qualquer problema. Jesus é a resposta para toda e qualquer pessoa. Jesus transforma, Ele muda histórias, Ele mudou a nossa. Ele está conosco o tempo todo. E é a sua presença que nos sustenta na caminhada. É a presença dEle, queridos. Que a nossa celebração não termine quando as luzes do templo se apagarem, ou quando a data da Páscoa passar. Que a Páscoa
se manifeste em nossa comunhão, cuidando uns dos outros. Em nossa adoração, com corações transbordantes de gratidão. E em nosso serviço, levando esperança da vida eterna, tanto aqui dentro, porque muitas vezes a gente pensa que está só lá fora. Não, começa aqui dentro. Tanto aqui dentro, como lá fora, para todos aqueles que ainda caminham nas sombras. O Tim Keller, ele disse o seguinte: se Jesus ressuscitou, tudo vai ficar bem. Tudo, querido. Está difícil. Eu tenho certeza que está difícil. A gente vive dias difíceis. Mas se Jesus ressuscitou, tudo vai ficar bem. A nossa vida não termina aqui. Ela começa aqui e continua lá, junto do nosso Deus, que hoje está em espírito e de forma mística conosco, por meio da presença do corpo dele, da igreja. Mas na glória celestial, diz a palavra de Deus, que nós estaremos face a face, frente a frente com Deus, onde diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. O túmulo vazio é a nossa maior certeza, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Ele é Emanuel, Deus conosco. E é com essa mensagem que aí sim nós podemos dizer uns aos outros: Feliz Páscoa.